E estreia amanhã no Teatro Sesc Casa do Comércio a comédia Amigos pero no mucho. Texto de Célia Forte com direção de José Possi Neto. Amigas, né? Amigas. Lindas e maravilhosas. A montagem mostra 4 amigas que se encontram em uma tarde de sábado e começam uma conversa que termina em lavação de roupa suja. Pois é, e todas as 4 personagens são interpretadas por atores da Bahia. Falha minha pensar que eram amigos pero no mucho, né? Mas a exceção entre esses atores daqui da Bahia é o nosso entrevistado de hoje. Muito bem-vindo, André Gonçalves. Muito obrigado, é um prazer estar aqui ouvindo vocês dois. Eu sempre na rádio, me diverti agora vendo vocês trabalhar, muito bom. Diz isso para todos. Não, eu tenho estado nas rádios, mas eu tenho certas singularidades para cada uma. E eu comecei na Band, então estou muito feliz de estar aqui, em 1987. Tava brincando. Gravar Capitães de Areia, né? Exatamente. Um bom filho a casa torna. Falei, vamos dizer que eu estou negociando com a Band. É um prazer estar aqui, muito obrigado. A gente que agradece. O que deu nessas amigas para elas soltarem a língua assim? Olha, elas resolveram num dia qualquer desse ano, já de 2015, lavar a roupa suja da vida inteira. São 4 mulheres amigas. Esse texto foi escrito para 4 atores homens, que foi feito em São Paulo. Nós somos a 4ª montagem. É a história de 4 amigas de uma vida inteira, que passam a vida inteira tomando conta da vida uma da outra, e que num determinado momento acontece uma confusão num telefonema que gera uma outra grande confusão. Ou seja, no final do espetáculo é que se revela a verdadeira verdade, se é que se pode dizer isso. André, você volta a fazer comédia, né? Por que escolheu atuar nesse espetáculo, já que são todos baianos e teve esse convite do diretor, né, José Possi? O convite, o Possi Neto, eu já queria muito trabalhar com eles. Era um homem de teatro que eu admirava, continuo admirando. O Vidotto Áquila, o Agnaldo Lopes e o Lúcio Tranchese são atores de teatro que eu conheço também, que fazem cinema, televisão, e que eu tive a sorte de ser primeiro. Eu estava de férias e recebi um convite para fazer comédia. Eu ia fazer, na verdade, eu ia fazer Hamlet, para você ter uma ideia. Eu ia para Portugal fazer Hamlet, e quando eu recebi esse convite eu desisti de viajar para fora, adiar o projeto de fora e ficar no Brasil para fazer esse texto, que me tocou pelo fato de ser muito leve, muito divertido. E aí, quando a gente já faz a 4ª apresentação, eu percebo por que eu fui chamado para cá. Pela vontade de trabalhar com Possi, por ter encontrado esses 4 homens também, esses 3 homens também de teatro, e o Possi também um homem de teatro, e a plateia vendo um texto e se divertindo com o texto. Eu há muito tempo não fazia comédia. Acho que a última vez que você veio aqui, eu não me lembro se foi Dois Perdidos. Dois Perdidos numa Noite Suja com o Fredi Ribeiro, que, como diz o Guerreiro, tem lá seu humor lá dentro. Mas é pesado. É dentro do espetáculo, dentro do texto do Plínio Marcos, exatamente, que é uma barra pesadíssima. Aliás, toda a obra do Plínio são esses personagens que ficam à margem da sociedade. Esses do Amigas pero no mucho estão completamente inseridos dentro da sociedade, exatamente dentro do contexto da civilização. Quer dizer, na minha casa tenho tias iguais, amigos iguais, amigas iguais, mães de amigas iguais, que não são boas gente. As pessoas que eu estou falando são ótimas pessoas, mas que resolvem num único dia fazer uma DR, digamos assim, de suas vidas. 4 mulheres praticamente solteiras, só uma delas é casada, ou seja, não tem nada a fazer, e aí resolve, essa confusão acontece. Sua personagem é a Débora. Você deve ter se inspirado em alguém, né? E se eu dissesse em quem que eu me inspirei, juro por Deus, vai dar confusão, eu né? ganhava processo, perdi amizade. Mas tem muita gente assim que eu acho que é muito perto disso. As personalidades dessas figuras, elas são, a gente vê elas. Por exemplo, o Vidotto Áquila faz a Saraiva Sara, que é uma mulher rica, que é solteira, não quer casar com ninguém, é solteira e quer viver a vida. O Agnaldo Lopes faz a Olívia, que é uma mulher que foi rica, hoje não é mais, dirige uma van para sobreviver com uma van cheia de crianças para levar para a escola, ou seja, uma loucura na vida dela. A Fran, que é uma mulher que vive tomando remédio, que vive falando mal de todo mundo e que no fundo é a que mais sofre. E a minha Débora, que é uma mulher perspicaz, inteligente, que tenta acalmar essa maluquice dessas 4 mulheres. A gente fez lá na Casa do Comércio 4 dias, assim, e foi uma experiência, de novo, muito bom ver a plateia. Eu achava que só acontecia isso nos últimos tempos com stand-up. Quando você vê uma dramaturgia acontecendo, você vê uma história rolando, é muito fascinante para nós atores esse feedback. E acredito para a plateia também, porque as pessoas têm adorado o espetáculo, elas passam mal, costumo dizer isso, que elas passam mal de tanto rir. A gente continua o papo aqui com o nosso entrevistado, que está falando sobre o espetáculo Amigas pero no mucho. Band News FM, Frequência Baiana.
Agora 5h20. Hoje estamos falando sobre o espetáculo Amigas pero no Mucho, direção de José Posse Neto, texto de Célia Forte. E a gente conversa hoje com um dos atores do espetáculo, André Gonçalves, está aqui no Frequência Baiana para falar um pouquinho sobre esta peça. Tem pessoas, André, que a gente está falando sobre um espetáculo de 4 amigas que se encontram e começam a disparar umas verdades umas às outras. Tem pessoas que dizem que não, eu não sou uma pessoa grossa, eu apenas sou uma pessoa sincera. Isso se aplica a alguma das personagens? Sim, sem dúvida. Eu tenho uma fala que eu digo isso, que ela é sincera demais. Talvez você não tenha percebido que ela é a mais franca. Na verdade, todas são muito sinceras. Eu acho que a amizade proporciona uma certa liberdade, né? Apesar de, como minha filha diz, é preciso ter limite nas amizades. Mas eu acho que nesse caso, não. É uma amizade de muito tempo. E quando isso acontece, essa barreira é quebrada. E aí acho que não se trata de... Eu acho que para outros pode até parecer maluquice, ao invés de grosseria. Mas no fundo é um grande sincericídio. Ou seja, todas morrem afogadas no sincericídio. O espetáculo já foi apresentado, né? Teve 4 apresentações, 3 com preços populares. Exatamente, e uma apresentação para a imprensa, e foram dias maravilhosos, assim, realmente deu uma energizada no grupo. A gente estava muito ansioso, querendo saber como o público ia reagir, e foi fascinante como reagiu. O espetáculo tem um jogo com a plateia muito grande. Esse é a 4ª montagem do Posse com esse texto, que é da amiga dele, a Célia Forte. E eu acho que o Posse conhece o caminho ali do jogo da comédia, e podia ser qualquer um. O espetáculo é muito legal. O texto, como o Guerreiro falou, ele resolveu muito bem o espetáculo. Então, pra gente, pra nós atores, é importante isso, quando você tem essa troca com a plateia, né? Quando a plateia, e acontece coisa absurda, a plateia falar o que a gente, antes de falar, a plateia fala. Tipo? Completa frases, reage com... Você vê o teatro inteiro fazendo. O teatro tem 500 e pouco, quase 500 lugares, e todo o teatro faz assim... sabe, isso acontecer, isso é fascinante. É tipo identificação. Bom, eu acho que há bastante. Todo mundo vai passar um filme assim na cabeça. Essa cena eu já vi com minha família, já aconteceu. Eu acho que com a gente mesmo. E são assuntos bem pertinentes do nosso dia a dia, apesar de ser algo que possa passar como banal, confusão, não sei o quê, mas eu acho que são assuntos que a gente fala assim no dia a dia. Não sei muito, meu amigo, o Renato, mas assim, ou as mulheres dizem, sabe, fulano tá saindo com cicrano, sabe essas coisas. A gente, sei lá, fala de futebol, ou até fala as mesmas coisas que as mulheres, mas acho que é um pouco isso, assim, essa capacidade que a gente tem de narrar a vida cotidiana do outro, né? Mulher nem fala dos outros, assim. Eu acho, exatamente. Tem um arquétipo que eu acho muito interessante, que tem rolado muito, assim, várias narrativas, filmes e tal, que é esse arquétipo da mulher, que é bem sucedida na carreira, mas é infeliz no plano afetivo. O quanto isso é pertinente, assim, dentro da concepção das personagens, né? Acho que com a sua personagem em especial, me parece que isso acontece um pouco, ou ela está bem resolvida, isso não é um problema para ela? Eu acho que os dois, bem resolvida e totalmente dependente. Mas a nova geração quebrou esses paradigmas, né? Essa coisa do amor romântico, por exemplo. Eu que fiz um Goethe há 2 anos atrás, que era o romantismo, talvez o primeiro que escreveu sobre isso. No caso da Débora, ela sonha com amor que nunca chega, que nunca vai chegar. Ela se apaixona pelo impossível, sabe? Eu tô rindo porque eu sei do que tô falando da personagem, é muito engraçado. A pessoa que ela resolve amar, né? Resolve gostar. e de ver o que você me dá me basta. Ela diz isso, sabe? Então acho que é um pouco dos dois, um pouco dessa... Eu acho que, bom, a gente tá falando de mulheres acima de 40. E apesar de eu ter 30, eu vou fazer 40, eu estou nessa faixa etária, e acho que quem não resolveu está querendo resolver, né? Vai querer. Acho que é uma coisa inerente ao ser humano, nessa necessidade de descobrir a alma gêmea, o parceiro. Apesar, como eu disse, da nova geração ter essa capacidade. Sei porque eu tenho filhos de 15 anos e falam muito isso. E mesmo assim ainda muito apoiados ainda nessa coisa quase kármico, né? De você gostar de alguém, ter que gostar de alguém, ou não gostar, ou ter que esquecer alguém. Acho que isso que é interessante. A minha personagem flutua um pouco por aí, ela passa perto disso quando ela opta por ser essa figura que não precisa casar com ela, só ela amar já basta. E talvez um dia ela consiga encontrar alguém
rezemos todos. Como é que está sendo feita a caracterização, André? Você está com o cabelinho maior, né? O cabelo maior já é utilizado para o personagem Não também? deixaram usar meu cabelo, você acredita? Que eu falei, Posse, vamos usar meu cabelo. Não, vai usar seu cabelo não, vai usar o cabelo da peça, que é o grande barato, né? Que é o jogo teatral, que aí vem a mão do Posse, que faz a gente rir quando acende uma luz, tá? E é isso que é a diferença, né, de uma direção, que me chocou até. E aí os nossos elementos basicamente são peruca e um sapato feito pelo Fernando Pires, gigante, de salto alto, gigante. São esses utensílios femininos que a gente usa. No meu caso, só isso. Aí uso uns babilaquezinhos, os cordõezinhos, os anéisinhos, não sei o quê. Não tem maquiagem, não usa maquiagem. São 4 homens, 4 atores trabalhando. É muito interessante. E o sapato deu problema para você usar? Ou Olha, já tinha usado antes? Nos últimos anos eu tenho permeado esse universo de coisas femininas. O último personagem que eu fiz foi um penúltimo, um crossdress, no Multishow, que era Por Isso Sou Vingativa, que é um homem que se veste de mulher o tempo todo. Ia trabalhar vestido de mulher, então eu passei os últimos 3 meses vestido, salto, saia, roupas íntimas, coisas engraçadíssimas. Pô, deixa eu te perguntar uma coisa assim, é difícil ser mulher, cara? Acredito. É preciso habilidade, assim, pô, andar de salto deve ser um negócio muito complicado. Ser mulher é um charme. Olha, nunca achei que eu fosse falar isso. Ser mulher é ser um charme, é viver no charme. Viver na delicadeza, viver no lúdico e no mágico, nessas coisas intocáveis, eu acho. No sagrado. Tem uma... já que você falou isso, eu me lembrei agora de um vídeo do Dustin Hoffman, que interpretou Tootsie. Não me lembro se ele ganhou Oscar por esse filme, mas ele interpretou um ator que precisava desesperadamente de emprego e o papel que ele tinha era para uma atriz. Então ele teve que se travestir, né? Ele tinha que se passar por mulher para conseguir esse papel que era para uma atriz. E aí ele fala nesse vídeo que uma coisa que ele achou impressionante foi que ao se caracterizar de mulher, ele tentou enganar alguém da produção do filme, né? Ele queria enganar alguém para poder se vender como ator certo para aquele papel no filme, né? É o filme dentro do filme, de alguma forma, né? E ele ficou impressionado, assim, ao se caracterizar, de pensar assim, poxa, essa é uma mulher que eu não teria, se olhar no espelho, eu não teria dado bola para essa mulher se eu tivesse visto na rua, mas poderia ser uma mulher interessante, só porque eu fiquei pego aqui com esses padrões de beleza, etc e tal. Eu queria te perguntar então, André, assim, quando vocês se caracterizam como mulheres, e sendo homens tendo esse lugar de fala, né, de discutir o universo feminino no papel de homens, tem uma coisa diferente, assim, por serem homens fazendo esse discurso? Tem. O grande barato, inclusive, dessa peça é essa, assim, é poder os personagens serem feitos por 4 homens, com essas vozes, né? Porque também todo mundo tem voz grossa. Não muda a voz. Não. A gente, em determinados momentos, utiliza certos recursos para fazer um falsete, mas, de um modo geral, a gente tenta ser mais delicado com a voz, deixar ela mais aveludada. Engraçado que eu me lembrei, tem um personagem, acho que do Al Pacino também. Eu não quero ser chamado de burro, mas acho que a Maria Quitéria se vestiu de homem, né? Acho que sim, né? É diferente para nós homens, mas é divertido e é viver no sagrado, eu acho. Então, para nós atores fazer... Eu tenho um amigo meu que fala sempre isso. Ele fala, todo mundo queria... teu personagem todo mundo queria fazer. Porque é diferente, né? Porque não tô de calça jeans, camiseta de homem, relógio de homem, indo fazer o homem. Até brinquei hoje, falei, gente, eu preciso fazer um homem. E fazer um homem na linguagem é outra coisa, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um privilégio de poder também receber esses presentes da vida. A gente continua o papo aqui com o André Gonçalves, ele que está falando sobre o espetáculo Amigas Pero No Mucho. A gente continua falando um pouquinho sobre esse espetáculo que está em cartaz aqui em Salvador. Agora são 5h29. Band News FM, Frequência Baiana. E a gente volta a falar com o nosso entrevistado de hoje, o ator André Gonçalves, que está com o espetáculo Amigas Pero No Mucho, que estreia amanhã no Teatro Sesc Casa do Comércio. Esse nome já dá bem sugestivo, né, André? Já dá vontade de rir. E virou piada em tudo, na minha família, com os meus amigos, tudo é Pero No Mucho, Pero No Mucho. Você vai ficar até o final da temporada? Eu já estou há 2 meses aqui, quase 2 meses. Eu estava de férias e não voltei para o Rio direto, vim direto para cá. Para os ensaios? Para os ensaios. Passei o Natal no Rio de Janeiro e vim para cá e já estou de volta. Então eu fico agora
mais um pouco, até eu tenho o carnaval chegando, tenho 10 dias de folga, devo passar um pouco aqui no carnaval, um pouco lá no Rio. Ainda não sei, juro por tudo que é sagrado. E ainda não sabe do que vai ser a sua vida no carnaval? Não sei o que vou fazer, mas... Mas que vai curtir, Salvador. Não, já está combinado o carnaval, aqui em Salvador. Agora eu preciso, como estou aqui há muito tempo, e vou ficar até 29 de março, eu quero trazer meus filhos pro carnaval, quero trazer minha mulher, tentando, né? Muita gente também, mas vai dar tudo certo. Fica até 29, a nossa temporada vai até o dia 29, mas... Data auspiciosa, né? Aniversário. Exatamente. E o produtor Fred Soares já, inclusive, me convidou para que a gente prorrogasse a temporada a partir de abril. Então tudo leva a crer que ano que vem eu faço neném em Salvador. Neném não, Enem. Você está morando aqui em Salvador, como você disse. O que está gostando de fazer na cidade? Eu amo sair para jantar, comer bem, amo ir à praia, dar um mergulho. E um dia como hoje, no fim do dia agora, dar uma relaxada assim, num lugar legal. São coisas que eu faço normalmente. Eu não tive tempo ainda, obviamente, de ir no MAN, fazer coisas pro meu dia a dia. Mas eu tem sido só muito trabalho, né? Teatro, casa, teatro. Mas agora já vai dar um relax. Agora já vou trabalhar só no final de semana, então vou ter a semana livre, vou poder curtir muito mais. Muita coisa acontecendo na cidade também. Pois é. Você estava comentando que você fez recentemente um papel de um crossdresser, você está fazendo agora o papel de uma mulher, e sempre na teledramaturgia você é lembrado, entre outros papéis, pelo papel de um homossexual, que foi muito marcante. Qual a leitura que você faz hoje, André, assim, de como são retratados os homossexuais, a comunidade LGBT, dentro da dramaturgia televisiva? Olha, a partir do princípio que é um retrato fiel da sociedade, as telenovelas, eu acho importante, acho que é necessário que essa camada, essa minoria tenha esse espaço, essa janela aberta para se mostrar, para se dizer realmente o que vive, o que pensa, o que sente. São pessoas exatamente iguais a nós. Eu posso dizer que o primeiro que eu fiz em 95, porque recentemente até fiz o Áureo, né, um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e eu sofri na pele, fui perseguido, ameaçado inclusive várias vezes. Então eu acho que é importante e, claro, dependendo do horário, tem sempre essa questão de tratar o tema, né? Tratar o tempo, se é mais cedo, se é de noite, você tem mais abertura, você tem o humor, você tem a verdade dessa busca por esse caminho da sociedade, de mostrar um pouco isso. Eu favorável demais, eu acho que eu só dei sorte com grandes personagens. Voltando a falar do espetáculo, André, Amigas Peronomútil, que estreia amanhã no Teatro Sesc Casa do Comércio, a história de Célia Forte, né, em parceria com o diretor José Possi Neto, é real? Olha, é real, são 4 amigas olha, existem, elas existem? Entregando posse, gente, existem. E na verdade elas são de São Paulo, essas mulheres, elas são amigas da Célia, e na verdade elas existem lá perto de casa, na minha casa, porque... são amigas que o Possi conhece, que ele viu e que ele falou: Célia, escreve uma peça sobre elas que eu dirijo. E a Célia foi muito sortuda nesse caso, porque o texto é muito engraçado, é muito leve. E aí eu acho que essas mulheres elas já viram, é a 4ª montagem, acho que elas ficam felizes. A gente estava aqui, a Andréia, nossa assessora que está aqui com a gente, estava falando isso, as mulheres vão ver o espetáculo e ficam falando uma para as outras: eu sou essa, eu sou fulana, eu sou aquela, acho que elas existem em todo canto, e geralmente são figuras ótimas, porque assim, eu respeito muito as pessoas vividas, né? As pessoas que têm muitas experiências, e quando tem essas pessoas assim, elas têm muita história, muita verdade dentro de si, e eu respeito pra caramba, e acho engraçado, dou risada também quando vejo pessoas que eu encontro assim, que no fundo são ótimas pessoas. Tem um ouvinte, o Ronaldo Ferreira, está perguntando se Friends serviu de inspiração para Amigas Peronomútil. Olha, eu acho que Friends não, mas aquela Sex and the City. Inclusive a gente tem no cenário, num determinado momento, tem imagens da Sex and the City, passa no ecrã que fala em Portugal, é uma TV. Passam imagens da Sex and the City. Desde a primeira montagem que o Possi fez, isso está lá presente. E isso, naturalmente, é o universo feminino. Aliás, não só feminino, isso foi muito famoso. Eu vi essa série toda. Eu fui ver no cinema, inclusive, a continuidade 1 e 2, 1 e 2, exatamente. Fui ver com a minha mulher e eu chorava. Ou seja, todo mundo tem um pouco de mulher dentro de si, né? Para gostar de Sex and the City. E aí eu acho que isso serviu de inspiração. Claro que cada ator, por exemplo...
o Vidotto, o Lúcio, o Agnaldo, eu tenho certeza. O Lúcio fala que ele tem lá, que é inspirado, o Agnaldo e o Vidotto também. Acho importante vocês irem lá dar uma olhada e ver como é que são essas personalidades, que elas estão bem presentes assim perto da gente, eu acho. A gente agradece aqui a participação no Frequência Baiana do ator do espetáculo Amigas Pero No Mucho. André Gonçalves esteve aqui com a gente falando sobre o espetáculo que está em cartaz. Em qual teatro mesmo? Teatro Sesc, Casa do Comércio, sábado e domingo, 8 da noite. Eu quero ter a voz igual a dele, Renato. Ele eu quero ter a sua memória. Decorou o texto com uma facilidade, cara. 5h43. Obrigado, André. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui conversando um pouco com vocês.